E estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o livro de Éfeso, capítulo 4, e onde trazemos o tema Em Cristo, a unidade da igreja. Então, vocês já estão convidados a compartilhar, curtir essa programação de hoje e que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus e, acima de tudo, colocar em prática em nossas vidas. Que seja uma noite diferente em sua vida, em seu lar. E, justamente, te convido a orar e me levar a Deus neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu zelo conosco. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui presente nesta programação. Que você possa, Senhor, estar entrando nesse momento em cada lar, visitando cada pessoa. Abençoa aqueles que estão para chegar também. Abençoa, Senhor, nosso pastor Arte aqui na sala. Abençoa aqueles também podem, que podem comparecer aqui a esta programação de hoje. Senhor, nos dá a tua paz, que a gente possa, Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra hoje. Abre, Senhor, nossos corações e que o Senhor possa nos instruir para que a gente possa aprender algo novo nesta noite. Senhor, nos dá, Senhor, a tua paz e entregue mais uma vez a programação em tuas mãos, Senhor. Toma conta de tudo e abençoa cada um aqui presente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E hoje nós estamos com o nosso pastor Arno. Seja bem-vindo, pastor, a esta programação de hoje. Que Deus nos abençoe. Deus dê condições de levar até o final. Minha garganta não está muito boa, mas vou apostar aí na possibilidade de concluir essa programação, esse estudo, podendo trazer aqui o que Deus colocou no nosso coração. Deus nos abençoe. Maravilha. Então, sem mais delongas, nós vamos partir para a leitura do capítulo 4 de Éfesos. Você que está em casa, pegue sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura aqui na versão NVI, então acompanhe conosco. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficam irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Agora, nosso estudo bíblico com o nosso pastor Adam. Esse capítulo 4 de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ele certamente é o suficiente para estudos vários, diversos, não somente para um momento como esse de estamos aqui começando ou tendo agora nesse instante, porque é tanta matéria que tem, tanta coisa interessante. Nós vemos que Paulo fala sobre como proceder em Cristo, sendo promotores da paz, promotores da união, e não o contrário disso. Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo e dirigidos pelo seu amor com que ele nos amou. O Espírito Santo foi entregue à igreja lá no Pentecostes, no início da caminhada da igreja, e veio para dar dons e talentos aos participantes da igreja, de forma que cada cristão possa ser útil no crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós não podemos, ou pelo menos não devemos, viver na prática do pecado. Devemos, como diz em outro texto, nos despir do velho homem, da velha forma de proceder, dos nossos vícios do passado, que devem já pertencer realmente ao passado, e nos vestir do novo, que vem através do Espírito Santo. O pecado traz tristeza ao Espírito. Então, se nós quisermos ter um bom relacionamento com o Espírito, precisamos respeitá-lo e precisamos levar isso em conta. Qual é o contexto histórico dessa carta que Paulo escreve? Paulo está falando sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma como ele então apresenta, e traz isso de uma forma perfeita e eficaz, sem deixar, digamos assim, dúvidas quanto a isso. Ele descreve em que situação a graça de Deus o encontrou. Ele,
ele foi encontrando uma situação bastante interessante. E ele se considera o menor de todos os apóstolos, de todos os santos, como ele assim se coloca, né? Não merecedor dessa graça maravilhosa que ele recebeu. A intenção dessa graça é revelar as partes da formidável sabedoria de Deus. E Paulo ora para que os irmãos lá em Éfeso, os efésios, cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a grandeza do amor de Deus, cada vez mais que lhes é anunciada. Então, vamos dar uma olhada nesse capítulo em alguns pormenores, né? Logo no início dos 2 primeiros versículos, Paulo fala da sua missão. Essa exortação é uma transição, digamos assim, uma transição até maior na carta entre os... quando ele afirma que e declara que a fé da igreja e a declaração da sua missão, a igreja não está por acaso aqui no mundo, tem uma missão a realizar. E Paulo, então, insistiu que a conduta do cristão deve ser digna do seu chamado por Deus. Deus não nos chama à toa e nem por acaso. Tem um projeto na nossa vida. E quando Deus estabelece aqui a igreja, aqui no mundo, não é para, digamos assim, se vangloriar, mas para exercer ou levar a cabo uma missão que Deus lhe dá para ser levada adiante. Então, ele vai, continuando nesses versículos seguintes, a necessidade de guardar a unidade. Esse é nosso tema nós estamos trazendo aqui hoje, né? Quando nós falamos sobre Cristo, a igreja de Cristo, melhor dizendo, essa unidade que nós precisamos escrever, portanto, encontrar nesse caminhar da igreja aqui neste mundo. A intenção dessa graça, né, é, sem dúvida nenhuma, revelar as partes da formidável sabedoria de Deus. E Paulo, então, diz que ele ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam essa grandeza de Deus, grandeza do amor de Deus, que nos ama, mesmo não sendo nós merecedores desse grande amor de Deus. Então, essa aqui é uma coisa muito interessante que nós possamos vir a entender. Nós temos, por exemplo, nesses versículos 3 a 6, 7 vezes, quando ele fala um só, né? Numerado 7 vezes. Um só Deus, uma só igreja, um só povo, né? Todas essas questões aí que estão vemos nesses versículos aqui. O plano de Paulo pode ser visto do ponto de vista de um só Espírito, criando um só corpo, em um só Senhor Jesus Cristo, criando uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus, criando um só povo. Portanto, essa reunião desses 7, um só, muito interessante, nós levamos em conta. Um só Deus e Pai. Um Deus e Pai lembra que os cristãos de que Deus é um. Então, a igreja deve ser uma. Não pode haver muitas igrejas. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a igreja que Deus deixou de ter nesse mundo, é única. É formada por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você crê em Cristo, mas tem mais algum complemento além de Cristo, então já não é dessa única igreja. Porque a igreja de Cristo é formada por aqueles que creem em Cristo como único e suficiente Salvador. E fala então da diversidade. Paulo fundamenta a diversidade dentro da unidade na igreja. Diversidade na unidade. Deus concedeu uma medida de graça a cada cristão como dom de Cristo. Dons aos homens, distribuiu dons aos homens. Esse versículo 8, por exemplo, é uma espécie de alusão ao Salmo 68, versículo 18, que fala um pouco dessa situação. A essência desse salmo é que o vencedor de uma guerra tem o direito de receber dons do povo que conquistou e que agora lhe está sujeito. Paulo quis dizer que Cristo venceu os seus inimigos, os pecadores não redimidos. Ele lhes deu dons, sendo Paulo o exemplo perfeito disso. Vencedor do pecado e da morte, Cristo concedeu dons aos seus novos e dedicados seguidores.
seus cativos. Cristo ressurreto, Paulo enfatizou que Cristo ressurreto e exaltado agora concede toda a plenitude de suas bênçãos à igreja e ao universo. Lá em Efésios 1, versículo 10, ele fala também a respeito disso. E fala, então, os 5 ministérios, né? E essa descrição se refere mais a pessoas dotadas com dons naturais que podem ser aperfeiçoados e usados em prol do reino, do que dos dons espirituais, que poderíamos, então, contrastar com o que Paulo diz lá em Romanos 12. São listados aqui 5 grupos de pessoas dotadas. São eles apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou professores. Apóstolos e profetas são fundamentais no trabalho da igreja. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, fica mais clara a situação, não temos tempo para isso agora, mas se quiser dar uma olhadinha lá, Efésios 2, 20. O termo apóstolos indica principalmente pessoas enviadas com uma missão de Deus. Os apóstolos também eram porta-vozes de Deus, trazendo novas revelações e entendimento à igreja. Os profetas revelavam aos cristãos a vontade de Deus para o presente. A proclamação é através da leitura do texto bíblico e através dessa leitura a explanação mostrando o que Deus está mostrando à sua igreja. Todos os apóstolos eram profetas, mas nem todos os profetas eram apóstolos. Os evangelistas tinham o dom de espalhar o evangelho e plantar igrejas novas. Eles proclamavam as boas novas com palavras e ações e instruíam outros no evangelismo, fazendo com que também fizessem parte desse grupo. Os pastores e professores, pastores e mestres, né, tinham responsabilidades parecidas. Os pastores supervisionavam e confortavam e guiavam a igreja, pastoreando-a. E os mestres, os professores, instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Seu trabalho era transmitir os ensinamentos revelados à igreja. Isso fica bastante claro lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Eles não têm a tarefa de trazer novas percepções inspiradas como os profetas. Eles devem ensinar aquilo que já está aí diante deles. Os mestres são indispensáveis na edificação da igreja e precisamos deles para capacitar os cristãos, para que os cristãos possam distinguir as doutrinas falsas do ensino verdadeiro. É extremamente importante na vida da igreja. Lá no versículo 12, nós temos o propósito. O propósito de pessoas dotadas é equipar outras para o ministério. Ninguém recebe da parte de Deus um talento, um dom, para guardar para si mesmo. Todo aquele que recebe de Deus um talento ou um dom, o recebe para ser usado no reino, na causa, preparando outros para que possam seguir também. Então, no texto grego, os versículos 11 a 16 formam uma das frases mais longas da carta aos Efésios. Às vezes, o termo traduzido como aperfeiçoamento era também usado como consertar, ou como restaurar, como fazer reparos. A unidade na fé, o objetivo do ministério é fazer com que os cristãos alcancem 3 objetivos. Que objetivos são esses? Primeiro, a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. O segundo objetivo é maturidade. Maturidade tem a ver com crescimento. E o terceiro, a plenitude de Cristo. Paulo vai dizer em outro texto que ele está em busca dessa plenitude, da estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. Deve ser por nós, portanto, buscado. A maturidade e unidade são, digamos assim, medidas em termos de relacionamento do corpo, que é a igreja, com a cabeça, que é Cristo. Né? Unidade e maturidade. Buscando crescer mais, buscando mais maturidade e cada vez mais unidade
entre os que são alcançados. Lá no versículo 14, ele vai dizer, não como crianças, não devem se comportar como crianças. Quando as pessoas dotadas capacitam a igreja, a comunidade da fé, ela evidencia a estabilidade na teoria e na prática. Crianças são muito volúveis, e andam de um lado para o outro e mudam, muitas vezes, de rota. Nós não temos que ser como crianças. Temos que ter um objetivo e seguir firmes nisso. Versículo 15 vai dizer que Cristo é o cabeça, dizendo a verdade em amor, pode ser traduzido também literalmente como sendo verdadeiros em amor. Quando a igreja é fiel no falar a verdade em amor, ela desenvolve relacionamentos transparentes em que as pessoas edificam e abençoam umas às outras. Corpo ajustado. O que é o corpo? O corpo é a igreja. Ele precisa ser ajustado. No final das contas, a igreja vai crescer até ser semelhante a Cristo. Esse é o objetivo final do que Deus espera de nós. Cada membro da igreja, do corpo de Cristo, precisa funcionar adequadamente para que o corpo cresça. Então, a palavra que nós temos na língua portuguesa para harmonia vem do termo grego traduzido aqui como ajustado e compactado. Então, tem que haver esse ajuste, essa compactação, para que nós possamos ser mais resistentes àquilo que o mundo nos oferece como, digamos assim, desafio a ser vencido. E lá no versículos 17 e 19, ele fala da necessidade de vencer o estilo gentio de vida. Essa seção, esses versículos da carta, Paulo mostra o que dá ali lá no versículo 1, eu como prisioneiro do Senhor. As exortações de Paulo condenam o estilo de vida anterior dos seus leitores. O conteúdo da exortação é um evidente paralelo do costume dos cristãos primitivos de tirar as roupas velhas antes de colocar as roupas novas. Isso dá muito bem uma ideia de que, por exemplo, um mecânico trabalha numa oficina durante o dia todo com seu macacão, onde ele tem óleo respingado, tem tantas coisas lá que deixam... Então, ele, ao terminar o seu trabalho, ele vai se despir dessa roupa de trabalho para vestir outra roupa. Às vezes, você nem reconhece a pessoa que você viu numa oficina mecânica durante o dia, quando se encontra de noite, depois de ter se despido dessa roupa e vestido outra roupa. Então, essa é a ideia de Paulo aqui. É preciso, esse estilo de vida antiga não serve mais. Temos de despir dessa roupa antiga para nos vestir do que Cristo tem a oferecer. Né? Quando diz o conteúdo da exortação é evidente paralelo ao costume dos cristãos primitivos de tirar essas roupas. Né? A figura, portanto, é parecida com Colossenses 3, de 5 a 11. Certo que essa passagem ela contrasta a vida celestial com a vida terrena. A passagem de Efésios contrasta o estilo de vida antigo com a vida em Cristo, a nova vida em Cristo. Versículos 20 e 21, aprendam de Cristo, mas vós não aprendestes a Cristo assim, diz Paulo. Se é que tendes ouvido por amor, aliás, por ele fostes ensinados como a verdade que está em Jesus. Se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados como a verdade que está em Jesus. Paulo descreve a verdade totalmente como Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, conforme ele mesmo diz lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra vez, nos versículos 22, aparece o velho homem. E é comum Paulo descrever como os cristãos já são a destacar e também o que eles devem esforçar para ser. O paradoxo prático é que, apesar de já sermos livres do castigo eterno, da condenação eterna do pecado, nós só obtemos a libertação da nossa antiga maneira de viver, a vida do pecado, na busca diária da obediência e da pureza. Esse é um exercício diário, essa busca desse crescimento, desse aperfeiçoamento.
Esse é o compromisso de estilo de vida que todo cristão é chamado a fazer. É, digamos assim, desafiado por Deus a fazer no seu dia a dia. Deixem os pecados, diz Paulo lá em versículos 25 a 31. Deixe os pecados. Ele dá exemplos, pelo menos 5 exemplos, que significa viver uma nova vida no contexto de relacionamento com outras pessoas. E todos os exemplos contêm um mandamento negativo e um mandamento positivo, né? Se tiver um tempo aí, leia os versículos 25 a 31 desse texto de Efésios capítulo 4. Como disse, todos esses exemplos que ele dá tem um mandamento negativo e um positivo, bem como o princípio espiritual por trás desses mandamentos. Todas as ordenanças de Paulo estão fundamentalmente centradas em Deus. E ele vai no versículo 20 e 32, ele fala da necessidade de ser compassivos por causa de Cristo. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou Deus em Cristo. Ou por causa de Cristo, Deus vos perdoou. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, Deus nos perdoou. Paulo usa aqui uma espécie de trocadilho para ilustrar o que ele queria dizer. Os cristãos, na língua grega, aí serão chamados de Krestos. E Cristo é Christos. Então, os cristãos devem ser Krestos por causa de Cristo. Né? Então, temos aqui nas 5 lições que podemos aprender. A primeira lição é a unidade na diversidade. Paulo destaca a importância da unidade entre os crentes, enfatizando que somos um só corpo em Cristo. Apesar das nossas diferenças, somos um só corpo. Isso nos lembra que valorizar e respeitar a diversidade entre os irmãos na fé, mantendo a unidade no espírito na paz. Em segundo lugar, maturidade espiritual. Então, Paulo exorta os crentes a crescerem na fé, abandonando as práticas do passado e se renovando em mente e espírito. Ele enfatiza a importância de uma vida cristã madura, caracterizada pelo amor, pela santidade e pela verdade. Em terceiro lugar, os dons espirituais para o serviço. Como disse, nós não estamos aqui passeando, nem estamos aqui à toa. Deus nos deu talentos e dons para serem usados na construção do reino do corpo de Cristo. Paulo ensina que Cristo concedeu dons espirituais para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Ele destaca a diversidade dos dons e ministérios, cada um com o propósito de capacitar outros para o serviço mútuo e o crescimento espiritual. E, em quarto lugar, falar a verdade em amor. Paulo nos lembra da importância de falarmos a verdade em amor, evitando a mentira que vai desembocar na ira. Esse é o objetivo. Falar a verdade em amor vai nos afastar da mentira, consequentemente, da ira. Ele enfatiza a necessidade de edificarmos uns aos outros com palavras que promovam o crescimento espiritual e a unidade na fé. E, em quinto lugar, vida transformada pelo Espírito. Paulo incentiva os crentes a viver uma vida digna do chamado que receberam, sendo cheios do Espírito Santo e vivendo em amor, perdão e humildade. Ele destaca que uma vida transformada pelo Espírito se manifesta em atitudes e comportamentos que refletem a imagem de Cristo. Bom, concluindo, agora que nós sabemos que somos membros da família de Deus e temos acesso a essas promessas e somos seus herdeiros, Paulo nos faz algumas advertências. Como devemos nos esforçar para viver de acordo com essa vocação, sendo humildes, amáveis, pacientes e que saibamos suportar as dificuldades dos nossos irmãos. A exortação de Paulo é que vivamos unidos pelo vínculo gerado entre nós pelo Espírito. Está escrito, há um só Deus e Pai de todos. Variamos na forma, mas não no sentimento. Tudo que é feito deve ser feito para a glória de Deus, que age em nós.
que isso nos leve a sermos pessoas que Deus usa, que nós vivamos como irmãos unidos na base do amor que vem de Deus. Prontos para a edificação mútua, que é muito importante. Como disse, eu quero repetir, ninguém de nós, crente em Jesus Cristo, parte da Igreja de Cristo, recebe dons do Espírito para o seu uso particular e pessoal, mas sim para a edificação do corpo, que é a Igreja. Prontos para a edificação mútua, tendo Jesus como cabeça, e que o nosso valor seja a vontade de Deus e não a nossa vontade. A nossa vontade é o que menos interessa. Aqui nós precisamos estar dispostos a realizarmos aquilo que Deus quer que a igreja realize. Nós somos Igreja de Cristo Jesus. Então, esse é o nosso desejo, que nós possamos ter essa convicção, essa certeza de que nós estamos no caminho certo, ou seja, a unidade da Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Maravilha de hermenêutica feita pelo pastor. Conseguiu nos trazer muito bem aí o capítulo 4 de Efésios. Fico até acanhado de dar algum destaque, mas eu queria destacar a questão da importância que o nosso Senhor Jesus Cristo dá à unidade. E em dois momentos na Bíblia a gente percebe essa importância que ele dá à unidade. Então, é uma ordenança de Cristo, não só de Paulo. A gente vai ver em João 17, capítulo 21, Jesus vai orar assim, ele vai orar a Deus assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí a gente lembra também de Paulo indo, perseguindo a igreja, e é sabido de todos que Paulo perseguia a igreja. Mas, ao encontrar com Jesus, Jesus vai falar assim com ele em Atos, capítulo 9, versículo 4. Atos, capítulo 9, versículo 5. Não, meu Deus. 4 mesmo. Atos, capítulo 9, versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você vê que na oração Jesus ele pede para que a igreja seja, que os irmãos, que nós sejamos um, assim como ele é com o Pai. No encontro com Paulo, que perseguia a igreja, ele fala que Paulo o persegue. Então, Jesus ele leva essa questão da unidade muito a sério. Ele toma para si isso. E a gente precisa estar em unidade porque eu acredito que essa unidade ela é um reflexo do amor de Deus e é um testemunho da obra de Cristo para o mundo. O mundo nos observa. Então, também Jesus sabia disso. E que a gente possa estar sempre unidos, estar sempre juntos, estar sempre em unidade, seguindo os exemplos que o pastor nos trouxe, não vou ser repetitivo. Então, a gente possa estar sempre em unidade e pensar que essa é uma ordenança de Cristo. Cristo, quando encontrou Paulo, ele não falou que Paulo perseguia a igreja, falou que perseguia ele. Então, quando acontecer algo com o irmão, tome para si. Quando surgiu necessidade na igreja, tome para si. Que seja a sua necessidade, seja a minha necessidade. Então, é isso. E aqui nós terminamos o nosso momento de estudo. Pastor, mais algum detalhe sobre o capítulo de hoje? Como eu disse no início, esse capítulo é bastante amplo e completo. Esse que nós fizemos hoje aqui é uma pincelada, porque naturalmente nós podemos
em outros momentos, destacar mais algumas coisas bastante interessantes que ficam agora meio... Assim, foram pinceladas dadas, mas não dá para, digamos assim, uma coisa mais profunda. Esse capítulo é extremamente importante. E interessante que esse é um grupo de pessoas. É claro que certamente havia alguns judeus entre eles, mas a grande maioria não eram judeus. Em Éfeso, pertencia à região grega da época. Então, não tinha... Certamente por causa da diáspora dos romanos que já estavam sendo mandados embora de Jerusalém, de coisa, alguns judeus estivessem por lá, mas a grande parte não é composta de judeus, e sim de pessoas que são gentias. A essas Paulo, então, escreve. Então, buscar essa unidade, e tendo em vista que, do ponto de vista judeu, só o judeu poderia ser parte do povo de Deus, que é um pouco difícil. Mas, com certeza, muita coisa mais temos nesse capítulo. Nós vamos ficar por aqui por hoje. Uma próxima oportunidade, quem sabe, a gente vai adiante. Maravilha. A gente pode estar sempre em unidade. Então, nesse momento eu vou orar para que Deus, o entendimento dessa palavra que foi dita hoje, a gente possa absorver esse conhecimento e que a gente possa colocar em prática em nossa vida e em nossa congregação, você que é de Pérola, aqui em Pérola, você que é de outra congregação, na sua congregação, na sua comunidade cristã. Então, vamos orar neste momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Essa palavra viva e atemporal que nos ensina e nos alimenta todos os dias. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar e aprender mais de Ti a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Arno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor instruiu ele neste momento para que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre a unidade da igreja. Que a gente possa, Senhor, viver em unidade, Senhor. Que a gente possa sermos juntos um só. Que a gente possa caminhar em somente uma direção. E eu não estendo isso só para a Igreja Batista Pérola dos Mares, mas para todas as igrejas evangélicas, para todos os irmãos, para todas as denominações evangélicas e para todos os irmãos em Cristo. Que a gente possa caminhar em uma só direção, em um só propósito, em unidade, em busca de Ti, Senhor. Que a gente possa vencer essa coisa da fé, Senhor Deus. Nos dá, Senhor, a Tua paz e cuida de nós, Senhor, para que a gente possa cada vez mais chegar a Ti e que a gente possa cada vez mais aprender e, acima de tudo, colocar em prática a Tua palavra. Me dá, Senhor, paz, em nome de Jesus. Amém. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão.
Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros em comunhão. Graça de Deus, um só coração. Amor de Deus, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração.